Aleluia. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Glória a Deus. Abram sua Bíblia. Carta de Paulo à igreja que estava em Corinto. Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 26. Quero eu tributar a Deus toda a honra e toda a glória por mais essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos em sua casa para juntos bendizermos e adorarmos o seu santo nome. Quero eu louvar a Deus pela vida do pastor Silvano. Muito obrigado por assim nos conceder essa oportunidade de estar subindo essa tribuna. Meu amigo Gideon, Deus abençoe a sua vida. Edivânia, Marcone, Deus abençoe. Quanto tempo que eu não os vejo e nem a ouço cantar. Muito tempo, esqueceram de mim. Na verdade, essa igreja esqueceu de mim. Tem muito tempo que eu não prego aqui. Mas Deus abençoe essa amada igreja. Está ali minha esposa, juntamente com meu filho Azaf, de 4 meses. Tá, cadê ele, Domar? Estava aqui agora. Está lá no fundo. Deus te abençoe, meu querido. Tá? Livro de primeiras, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Quem achou, diga eu vou para o céu. Se tem alguém procurando, diga me espera que eu vou também. Primeira carta, eu quero ler junto com você. Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos ler? 26, me perdoe. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus. Queridos, eu quero te apresentar aqui essa noite a maior revelação e a maior pregação da Bíblia, a cruz de Cristo. É certo que essa mensagem, ela não é uma mensagem que ela costuma encher a igreja. A saber que essa mensagem, ela não é uma mensagem que ela lota grandes templos, mas é uma mensagem que a todo dia arranca um pecador do inferno. A mensagem da cruz se faz necessária em nossos altares, porque só o Cristo crucificado que tem o poder de nos arrancar do lamaçal do pecado. E é sobre isso que eu quero falar hoje, a respeito do pecado e a respeito de um preço que foi pago na cruz do Calvário. Eu te peço que você tenha um pouco de paciência comigo. Queridos, há uma expressão conhecida como Yetzirah. Eu vou te pedir para você, repete comigo, faz biquinho assim, faz assim, Yetzirah. Isso, hebraico. Anderton, mas o que é Yetzirah? Yetzirah nada mais é do que a nossa inclinação para o mal. A saber que todo homem, toda mulher, quando ele nasce, ele já nasce com essa inclinação. O homem, quando ele nasce, a nossa carne, ela tende a pedir pelo pecado, a clamar pelo pecado. Por isso é que Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal sempre ele acaba cometendo. E ele vai dizer, olha só, não sou eu, na verdade é a minha inclinação para o mal, é o pecado que habita em mim. Então esse pecado, ele habita dentro de nós e a todo momento a nossa carne, essa inclinação está pedindo peca, peca, peca. Só que em contrapartida há uma outra expressão que nós conhecemos como Yetzirah. Essa Yetzirah é a inclinação para o bem. E essa inclinação para o bem há um ser que habita dentro dela, que é o ser chamado Espírito Santo. Se de um lado a carne ela diz peca, vai, faz, transgride, cede. Do outro lado a nossa inclinação para o bem ela diz não cede, não faz, não vai. Há uma guerra constante dentro de nós que só acabará quando esse corpo se desfizer, ser transformado em glória e formos morar no céu.
Mas enquanto isso não acontecer, haverá essa briga dentro de nós. O inimigo das nossas almas a todo momento diz: vai, peca, curte, dá um like, comenta, vai lá, conversa às madrugadas, assiste, não pega, não tem nada a ver. Mas por outro lado, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, ele segura na nossa mão e diz: resiste ao pecado, não faz isso, não curte, não comenta, não peca, não fala. Há essa briga dentro de nós. E talvez essa noite eu esteja pregando para alguém que chegou aqui debaixo de tentação, está sendo tentado no serviço, está sendo tentado dentro de casa, mas meu Deus está dizendo para você que essa noite: resista ao pecado, resista ao diabo e ele fugirá de nós. O pecado, ele é terrível, irmãos. O pecado, ele é tão avassalador que foi necessário Cristo despir-se de sua glória e vir à terra em forma de homem, sofrer as mesmas paixões que eu e você. Imagine um Cristo abandonando o céu de glória, o Pai mandando o Filho, e daqui a pouco eu te falo sobre isso. Porque Cristo não pagou um preço para nós e não pagou um preço para o diabo. Daqui a pouco eu te falo sobre isso. Mas Cristo, ele veio à terra em forma de homem, sofrer as mesmas paixões e tentações que nós sofremos. Cristo, ele começa seu ministério terreno com cerca de 30 anos de idade, perdão. E quando Cristo, ele começa esse ministério terreno, Cristo, ele precisa de pelo menos 3 coisas que Cristo precisa fazer fundamental antes de ele subir para a glória. O primeiro era deixar discípulos. O segundo era pregoar a palavra do Senhor e fazer brotar dentro de os discípulos algo que ele mesmo implantou. E terceiro é a redenção da humanidade. Só que tem um detalhe, porque quando eu analiso o ministério terreno de Jesus, eu percebo que o primeiro objetivo de Cristo na cruz, na terra, não encaixa e me dá um nó na cabeça. Porque o primeiro objetivo de Cristo era formar discípulos. E quando eu vejo Cristo formando discípulos, eu falo: meu Jesus, eu preciso aprender com o Senhor. Porque se essa responsabilidade de formar discípulos fosse entregue a mim, a Nilton, ao pastor Silvano, ao Gideon, ao Elimar, a humanidade estava perdida. Porque nós olharíamos e diríamos: eu vou escolher o discípulo que tem doutorado. Eu vou escolher o discípulo que pelo menos fala em línguas estranhas. Eu vou escolher um discípulo que pelo menos é estudado. Eu vou escolher um discípulo que realmente se porta, tem um bacharel em teologia. Aí vem Jesus escolher discípulo, passa dentro de uma tesouraria e arranca Mateus de lá, considerado ladrão. Vem. Jesus passa debaixo de uma árvore e arranca aqueles 2 que eram considerados céticos, Filipe e Natanael. Aí Jesus vai durante uma pescaria e arranca Pedro, que veio de Betsaida, e Pedro era considerado alguém que veio de uma nação que não concordava bem com os padrões judaicos. Aí Jesus vai e arranca João, filho do trovão, impulsivo. Aí Jesus começa a pegar, e Jesus pega Judas. E Jesus começa a pegar só a escória da sociedade. Aqueles que ninguém apostaria. Aqueles que ninguém davam nada. Mas Jesus disse: eu vou apostar neles. Se você pegar todos os discípulos de Jesus, todos eles tinham um passado obscuro. Imagine Pedro. Pedro veio de uma cidade pagã, uma terra pagã, os pais eram pagãos. Mas Jesus disse em Lucas capítulo 5, é num barco de Pedro que eu quero entrar. E eu imagino a multidão olhando e dizendo: pera aí, Jesus, você não conhece quem é Pedro. Não entra nesse barco não, que aí é problema puro. Mas Jesus disse: é no barco de Pedro que eu quero entrar. Não, Jesus, não vai não, que o Senhor vai arrumar problema. A multidão conhece Pedro pelo passado, a multidão conhece Pedro pelo presente. Jesus conhece Pedro pelo seu futuro. Você está entendendo a escolha do meu Jesus? Jesus sempre escolheu, nunca baseado pelo passado, pelo presente, mas sempre pelo futuro. Isso eu louvo a Deus. Porque se Jesus
Jesus nos escolhesse pelo nosso passado, nós estávamos ferrados. Mas eu louvo a Deus que Ele conhece o meu futuro e o teu futuro. Bata no peito e diga assim: Jesus me escolheu, porque Ele sabe quem eu serei. Aleluia! Jesus conhece o nosso futuro. Então Jesus pega a escória da sociedade. Eu imagino Jesus como Jeremias 18, levando esses cacos, e na verdade nem era vaso não, esses cacos, formando ele, fazendo vasos assim para a honra e glória do Senhor. O segundo propósito da qual Cristo veio à terra, na verdade, era aguçar dentro de nós algo. Jesus precisava aguçar dentro da igreja do século 21 algo. A maioria das pregações de Jesus, ele sempre vai citar uma pequena palavra chamada fé. Na maioria das pregações ele vai dizer: olha só, é necessário ter fé. Se tiveres fé, dirás aquele monte, saia daqui, vá para lá. Ora, quando vem a tempestade, os discípulos se apavoram. Jesus falava: esse homem de pequena fé. Jesus manda Pedro vir sobre as águas, ele vem em pedra funda. Jesus disse: cadê a fé? O discípulo de Jesus não tem nada para comer. Jesus disse: ô homem de pequena fé, cadê a fé? Então toda vez que Jesus vai pregar, para pregoar, para dar uma lição de moral aos discípulos, eles vão dizer: cadê a fé? Onde está a fé? É porque Jesus precisava aguçar isso dentro de nós. Um famoso escritor, ele vai dizer que a igreja do século 21 nós somos leões, porque nós somos filhos do leão da tribo de Judá. Porém nós estamos adormecidos igual gatinhos, porque não usamos a fé que Cristo colocou dentro de nós. Na verdade, nós não usamos a excelência daquilo que Jesus colocou dentro da nossa vida. Jesus disse: se você tiver fé, vocês falarão daquilo que eu fiz. Se vocês tiverem fé, vai ser 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais daquilo que eu fiz enquanto eu estava na terra. Então a igreja do século 21 precisa entender que há uma autoridade de Cristo sobre a nossa vida, regida pela fé dentro de nós. Não, às vezes nós sentimos uma dorzinha de cabeça, um probleminha, nós corremos para o SAMU, corremos para o posto, quando na verdade nós deveríamos ter a fé e dizer: em nome de Jesus, vai embora. Mas na verdade a gente já ora com o pastor Silvano, com aquela desconfiança: será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Não, nós temos que ter fé. O Marconi falou sobre isso, nós devemos ter fé em nome de Jesus. Eu acredito que as pessoas vão sair daqui essa noite com uma fé aguçada dentro de você, e quando chegar em casa vai ter alguém enfermo, você não vai ligar para o SAMU, você vai dizer: em nome de Jesus, daquilo que Cristo colocou dentro de mim, eu uso em nome de Jesus, seja curado para a glória do Senhor Jesus. Cristo precisou aguçar a nossa fé. E o terceiro e maior propósito de Cristo na terra, que na verdade é a redenção da humanidade. Cristo, ele é acusado. Cristo, ele é julgado. Cristo, dias antes de ir para o julgamento, para ser crucificado, ele passa uma das suas maiores dores: o Getsêmani. Muita gente leva em consideração a cruz de Cristo, mas esquece do Getsêmani. E Getsêmani quer dizer prensa, lugar onde se é prensado. Cristo carregava ali o peso e a agonia e a pressão dos pecados de toda a humanidade. E no Getsêmani, lugar de prensa, ele foi prensado. Se no Calvário ele foi moído, no Calvário ele foi moído, é Isaías 53, versículo 10. E agradou Deus moê-lo. No Getsêmani, Cristo foi prensado com os pecados da humanidade. Só que Jesus deixou um legado para essa igreja no Getsêmani. Porque mesmo com toda a pressão da humanidade em cima dele, a Bíblia diz assim: e Jesus cantou um hino. Irmãos, imagine você estar com a pressão ao ponto dos seus poros dilatarem, suar sangue misturado com suor,
A pressão no corpo de Jesus era tão grande, tamanha, que ele precisou de alguém para orar e não encontrou. Mas a Bíblia diz: e tendo cantado um hino. Jesus cantou um hino em meio às aflições. Isso é um encorajamento para essa igreja. Porque em meio às adversidades, as pressões da vida, as labutas da vida, as calúnias e perseguições, em meio às pressões internas, a Bíblia vai dizer: Jesus cantou um hino. Jesus louvou um hino. Talvez tenha alguém que entrou aqui essa noite depressivo, com amargura na alma, cabisbaixo, dizendo: Anilton, eu estou sob grande pressão da minha vida. Mas Jesus te ensina a você levantar a mão, tirar o melhor louvor da tua boca e dizer: eu vou cantar para o Senhor, eu vou louvá-lo o nome do Senhor. Então essa noite, abre aquele sorriso Colgate, mostra esses dentes brancos para o profeta e diga: Deus, eu vou essa noite tirar o meu melhor louvor, independente das circunstâncias, eu vou prestar o melhor culto para Deus, independente da situação, eu vou prestar a minha adoração para Ele. Aleluia. Tá arrepiando, eu tô sentindo Deus aqui. Tá ficando bom. Jesus no Getsemane, ele procura alguém para orar. Irmãos, o próprio Jesus, o enviado, precisou de alguém para orar. Segura na mão do teu irmão, segura na mão dele. Diz assim: um dia eu precisarei de ti. Não fala com ele assim: fica no olho, não dorme não, porque um dia eu vou precisar de você para orar comigo. Irmãos, por isso é que eu gosto de andar com crente, porque eu sei que um dia eu vou precisar dele no momento da oração. Agora fala para eles assim: se precisar também conte comigo. Estamos juntos nessa. Aleluia. Irmãos, quantas das vezes nós precisamos de um Jonatas na vida de Davi para dizer: eu estou contigo, meu irmão, vamos para a batalha que nós vamos sair vencedores. O que tem de gente saindo da igreja, o que tem de gente pulando de viaduto, o que tem de gente cortando o pulso por falta de alguém do lado dele para orar. Eu te convido você essa noite a estreitar o laço com alguém e dizer: eu preciso de você no dia da aflição, conta comigo para orar. Vamos levantar de madrugada, orar de madrugada, levantar o jejum. Precisamos de alguém no Getsemane para orar. Ele marcou de vassai. Irmãos, Pedro e João subiam a hora nona. Tinha um paralítico na porta do templo. O paralítico dizia: olha, ei, me dá uma moeda. Se Pedro talvez estivesse sozinho, ele diria: ixi, rapaz, e agora? O que é que eu vou fazer? Mas só que os dois estavam juntos, andavam em conjunto, andavam em dupla. E você já percebeu que quando tem dois, a gente fica mais solto? Quando a gente está do lado de um amigo nosso, a gente fica mais tranquilo. Um olhou para o outro e disse: ei, eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levante e anda em nome do Senhor Jesus. Você está entendendo? Nós precisamos de alguém do nosso lado. Anilton, eu ando sozinho, você está errado. Precisamos de alguém. Precisamos de alguém. Pedro e João andavam juntos. Davi e Jonathan andavam juntos. Jesus tinha 12. No Getsemane precisou de um para orar e não tinha. Foram dormir. Mas enfim, Jesus sob pressão ele orou. Cantou no Getsemane. Após ter cantado, na saída, os soldados vêm prender Jesus. Pedro, eu desconfio seriamente que ele era baiano. Vai gostar de facão lá longe. O homem gostava. O homem arrancou a bainha. Por isso aqui Paulo advertiu ele. Fala: Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, segura esse temperamento seu, pelo amor de Deus. Pedro arranca a espada
e vai na orelha. Muita gente diz que ele quis cortar a orelha de Malco porque Malco era aspirante ao sacerdócio. Não tem nada disso não, ele queria cortar, abrir o homem no meio mesmo. Só que o homem foi ligeiro, cortou só a orelha. Aí Jesus, sob pressão, com os pecados da humanidade carregando o peso. Jesus sobre uma grande amargura, um grande sofrimento. Jesus ainda tem tempo de pegar a orelha do chão, colocar no lugar, fazer uma restauração, segurar na mão daquele homem, como que dissesse: eu ainda tenho tempo para te restaurar. Anilton, a aflição da minha vida é tão grande, mas você tem tempo para restaurar alguém ainda. Não, irmãos, a igreja não precisa ser um ringue. A igreja não precisa ser um ringue, cada um com uma luva brigando entre si para ver quem canta melhor, quem prega melhor, quem faz melhor, para ver. Não, a igreja não precisa. O que nós precisamos são de pessoas que mesmo com o peso das aflições, das angústias da vida, ainda tem tempo de dizer: eu vou te ajudar. Eu estou precisando de ajuda, mas eu te ajudo. Vem cá, conta comigo, eu restauro. Jesus, ele restaura a orelha de Malco. Jesus agora ele é julgado. Jesus ele caminha agora por uma via dolorosa. E nessa via dolorosa é um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus. Porque nessa via dolorosa Jesus ele é açoitado. O açoite romano, o chicote romano, ele era um pedaço de couro, tira de couro e na ponta chumbo com pedaço de ossos. Historiadores vão dizer que toda chicotada que Jesus recebia, vinha pedaços de carne no chicote. Justamente Jesus sofrendo tantas agressões, tantas chicotadas, carregando o peso da cruz, ele não aguentou. A Bíblia diz que no meio da trajetória ele caiu. E aí é que entra um tal de um Simão Cirineu, que ajuda ele a carregar a cruz. Olha aí novamente a Bíblia te falando que você tem que ter alguém do teu lado, alguém crente para te ajudar a carregar a cruz. Levou Jesus até a cruz. Suspenderam ele no madeiro. Na cruz ali o próprio Cristo, o Cristo crucificado, na cruz do Calvário, ele vai dizer: tetelestai, está consumado. Cristo, ele recebe o pecado da humanidade nas costas. Por isso que o profeta vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, o pecado que nos trava a paz está sobre ele, sobre nossas pisaduras estamos sarados. O pecado da humanidade estava sobre Cristo. Aí muito pregador vai dizer que Jesus estava pagando um preço para o diabo. Não. Jesus nunca deveu, e a gente também nunca deveu nada para o diabo. Nada, nenhum centavo furado. O que Jesus estava pagando era algo para satisfazer a ira de Deus. Não se escandalize. Jesus estava pagando um preço para satisfazer a ira de Deus. Irmãos, a ira de Deus era grande sobre a humanidade, porque o salmista vai dizer que os olhos de Deus são tão puros que não aguenta ver o pecado. E Jesus pegou o pecado de toda a humanidade e colocou nas costas. Deus, quando olha para o filho, ele não vê o filho, ele vê o pecado da humanidade. Ao ponto de Jesus dizer: Pai, por que me desamparaste? Porque Deus não está vendo o filho, Deus está vendo os pecados. Por isso é que Jesus pagou esse pecado. Meu coração está queimando aqui. Por isso é que Jesus paga esse preço para Deus. Eu vi uma ilustração de um certo teólogo e ele falava o seguinte: é como se tivesse o planeta Terra e viesse um asteroide de encontro à Terra, 1 bilhão de vezes maior do que a Terra, pronto para destruí-la. Só que de repente entre a Terra e o asteroide aparece um grande muro. E o asteroide, em vez de colidir com a Terra e matar todos, ele bate no muro. A humanidade não acontece nada com ela, mas o muro foi todo dilacerado. O asteroide é a ira de Deus. O asteroide é a ira de Deus contra o pecado.
Mas o muro é Jesus Cristo, que se colocou entre a humanidade e Deus e foi dilacerado. O muro foi todo dilacerado, mas a humanidade não sofreu nada, porque nesse muro Jesus estava numa cruz carregando os nossos pecados. O pecado, irmãos, ele é pior que a morte. Porque a Bíblia diz que a morte não pode nos separar do amor de Deus, mas o pecado pode. E Jesus, ele levou sobre si esse pecado. E toda vez que nós pecamos, estamos desfazendo todo o trabalho de Jesus naquela cruz. Que o pecado ele venha a ser apenas um acidente na nossa vida. Que o pecado ele venha a ser apenas um acidente na nossa vida. Vamos deixar a nossa vida de pecado pelo sofrimento de Cristo. Por isso que eu te falei que esse tipo de mensagem não é um tipo de mensagem que enche igreja. Porque esse tipo de mensagem rasga o nosso peito e mostra o ser humano miserável que nós somos. Esse tipo de mensagem ele vai na nossa alma, no nosso coração e aponta nossos pecados. Esse tipo de mensagem não diz que nós somos super-homens e mulheres maravilhas. Esse tipo de mensagem não diz que a roda vai girar. Esse tipo de mensagem não diz que quem te viu passar na prova e que não quem te ajudou, quando vê, não, na bênção vai ser não. Esse tipo de mensagem não diz que a minha hora da exaltação vai chegar, não. Esse tipo de mensagem nos joga no pó, igual Davi diz, eu sou o vermezinho. E amarrava sai. Esse tipo de mensagem rasga o nosso coração e nos põe lá num pó, prostrando diante de Deus, dizendo: Deus, eu não sou merecedor de tanta graça e misericórdia, mas tem de misericórdia da minha alma. Isso mesmo, chora mesmo. É esse tipo de mensagem que a igreja precisa ouvir. O Cristo crucificado. Jesus, ele desce, já estou concluindo. Jesus, ele desce de uma cruz, vai para um sepulcro, e ao terceiro dia ele ressuscita. Só que tem um detalhe, porque o texto que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, vai dizer para nós anunciarmos isso, a morte do Senhor, até que Ele venha. Porque Jesus, quando Ele morre, Ele sobe ao céu. Apocalipse capítulo 5, versículo 5, Jesus vai dizer o seguinte, olha, eu fui levado em espírito até uma cidade celestial. E nessa cidade celestial havia um grande muro, e também vi o grande trono. Nessa cidade celestial, atrás do trono tinha 4 animais. E esses 4 animais olhavam para o trono, porque tinha um ser muito poderoso e grandioso assentado sobre ele. Os 4 animais, eles se prostravam diante daquele que estava no trono e dava honra e glória a ele. Olha, João vai continuar a dizer, também tinha 24 anciões. Esses 24 anciões se prostravam diante dele e davam honra e glória a esse ser. Ele também viu um certo animal. Esse animal, ele corria de um lado para o outro, como quem dizia, glória e honra ao nome do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, João ainda vai dizer, e eu via todos os seres da terra se prostrando diante dele e adorando quem dizia glória, honra e louvor e majestade a ele. Ele também, João começa a chorar e vai dizer, olha só, eu estou choroso, porque eu não encontrei ninguém digno de abrir um livro que estava no céu, até que ele olha e vê um cordeiro que foi morto, mas que
que na verdade se transformou no leão da tribo de Judá. Ele vai dizer: eu vi esse ser que padeceu na terra, morreu como cordeiro, ressuscitou e é considerado o leão da tribo de Judá. Ele diz: João, não chore, porque eu sou digno de abrir o livro e desatar os selos. João olhou e disse: meu Deus, o que é isso? Ele viu também que os 24 anciões rodavam diante do trono de Deus, apontava para o cordeiro que foi morto e reviveu, dizendo: ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Vamos celebrar, vamos pregar o Senhor até que Ele venha. Igreja Santa do Senhor, vamos anunciar o Cristo ressurreto até que Ele venha. E Ele vem para buscar essa amada igreja. Ele vem. Irmãos, eu fico imaginando, irmãos, eu fico imaginando o cordeiro chegando no céu. Imagine, isso é pensamento meu. Imagine aí o cordeiro Jesus adentrando na glória. E quando ele chega na glória, Adão olha a ele e diz: eu conheço ele. Ele foi aquele que me vestiu quando eu estava nu. Abraão olhando e dizendo: eu conheço ele. Ele foi a minha fé. Jacó olhando e dizendo: eu conheço ele. Eu lutei com ele no vale de Jaboque. Ei, Neemias dizendo: eu conheço ele. Ele é o reconstrutor que reconstrói até hoje. Daniel olhando e dizendo: eu conheço ele. Ele é o ancião de dias, mas esteve comigo na cova dos leões. Imagine Jeremias dizendo: eu conheço ele. Ele era o oleiro. O oleiro que quebra vaso, refaz vaso do jeito que ele quer. Vasos para sua honra e glória. Eu imagino Sadraque, Mesaque e Abednego olhando e dizendo: eu conheço ele. Ele foi o quarto homem dentro da fornalha de fogo ardente. Eu imagino Ezequiel dizendo: ele era o rio, e onde ele passava, os lodos eram sarados. Eu imagino Ezequiel, Isaías dizendo: eu conheço, ele é o conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, paz da eternidade. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E João vai lá dizer: eis ali o Cordeiro de Deus, aquele que tirou, tira e tirará o pecado do mundo. João olhando e dizendo: na sua coxa está escrito: Senhor dos senhores, Rei dos reis. Na sua boca sai uma espada como de fogo ardente. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou como leão da tribo de Judá. É Ele que essa igreja hoje, nesse momento de ceia, celebra para dizer: os nossos pecados estão perdoados se entregues na cruz, se deixados na cruz, deixa na cruz. Cristo, ele vai ao céu e nos faz uma promessa que voltaria para nos buscar. É a mesma promessa que ele fez com o bom samaritano, quando estava no chão jogado. Pegou ele, colocou sobre o cavalo, levou para uma hospedaria, deitou na hospedaria, ajudou ele e chegou para uma figura, dono da hospedaria.
e disse: eu estou indo, vou ali, daqui a pouco eu volto, mas tudo o que ele fizer, quando voltar eu pago. Mas uma coisa eu te peço: cuida dele, porque quando eu voltar eu pago tudo. Isso nada mais é do que a conversa de Jesus com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dono da hospedaria chamada igreja. O bom samaritano deixou esse tanto de crente aqui, hein, Edivânia? Deixou esse tanto de crente aqui e falou bem assim: eu estou indo. Cuida bem deles, Espírito Santo. Cuida bem dele, cuida bem. Ajuda ele nas suas depressões. Ajuda ele nos seus conflitos internos. Ajuda eles nas suas fraquezas. Que já já eu volto para buscá-los. Isso é uma promessa de Deus. Mas eu louvo a Deus que até hoje o dono da hospedaria cuida de nós. Eu louvo até hoje que o dono da igreja, o Espírito Santo de Deus, ainda cuida de nós. É Ele que, quando a gente pensa em desviar, Ele segura na nossa mão e diz assim: bora para a igreja, não vai não. É Ele, quando a gente pensa em voltar para os vícios, para droga, para cachaça, para o baile funk, é Ele que segura na nossa mão e diz: não vai não, eu estou contigo. O bom samaritano mandou te guardar e eu estou guardando. Ei, tem tanta gente que entrou essa noite aqui, está meio fraco, meio deprimido, mas o Espírito Santo essa noite, ele vai ao teu encontro, ele enche a tua alma, põe a alegria de servir a ele, em nome de Jesus. Levante as tuas mãos, receba a alegria do Espírito, receba a virtude do Espírito. E eu louvo a Deus que Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da nossa vida. Eu vou te pedir apenas para você baixar a sua cabeça. E nesse momento eu vou apenas fazer uma oração. Culto de ceia é isso, é reflexão. Nós temos que refletir e pedir perdão a Deus até pelos nossos pecados não confessados. Vamos pedir a Deus perdão, porque a todo momento nós falhamos. Abaixa a sua cabeça. Se rasga diante dele essa noite e diga: Espírito Santo de Deus, me perdoe. Faça igual Davi, diga: Deus, arranque tudo, mas não retire a tua presença da minha vida. Arranca tudo, Deus, o trono, o ouro, a prata, leva o palácio, leva os soldados, mas não retire o teu Santo Espírito de nós. Santo Espírito esse hoje que mexe na tua alma. Espírito esse agora que vai lá na tua alma, no interior, e te convence do pecado, do juízo e da justiça. É esse que te fortalece hoje, te leva até a cruz. Em nome de Jesus, peça perdão pelos seus pecados agora. Antes de ceiar, peça perdão pelos pecados que você fez. E diga: Deus, eu não queria, Pai. Faça a oração que Paulo fez. Eu não queria, mas é o pecado que habita em mim. Peça perdão a Ele. Senhor, meu Deus, eis aqui o teu povo e a tua igreja, Pai. Eu te apresento a tua amada igreja, ó Deus, que ouviu essa palavra. Não somos merecedores nem de estarmos aqui, mas eu te dou glória e graça porque ela nos alcançou, ó Deus. Papai, onde tiver um coração contrito e quebrantado diante do Senhor, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, quebrante esse coração. Faça-nos, ó Deus, arrependermos de onde nós caímos, levantarmos, bater o pó e a poeira e seguimos em frente para o céu. Em nome de Jesus, abençoa essa igreja.
esse pastor, esse ministério, em nome de Jesus.